Olá pessoal, e este é o Nova Talk, que vai falar sobre a nova série do Capitão Pike. E a nossa premissa é o que não queremos ver em Star Trek Strange New Worlds. Olha pessoal, nós temos uma pessoa que é o Mr. Cannon aqui, Fernando Afonso, Capitão Mr. Cannon. Cara, eu tenho certeza que a primeira coisa que você não quer ver é sair do Cannon. Tô errado ou não? Eu quero ver um respeito ao Cannon absurdo. Absurdo. Eu quero saber brincadeira. Olha, eu acho que assim... Explica uma coisa. Eu sou um cara que acabou de ligar, não sei quem são vocês. O que é Canon? Então, o que acontece? Canon vem de canônico, que era uma coisa religiosa. Os cânons da religião, da igreja, o que seriam aqueles fatos que aconteceram, por exemplo, na vida de Cristo, que estão ali na Bíblia e não vão ser alterados. E não vai ter como mudar. Isso é como se fosse escrito em pedra, é uma pétrea. Isso não pode deixar de ser colocado. E aí, quando começaram a se colocar, eles colocaram isso está no cânon da série. Eu não sei se foi com Star Trek que começou a ideia de cânon. Eu também não sei onde começou a palavra, a origem da palavra em séries ou filmes. Quem começou a adaptar esse termo religioso para coisa, eu não sei. Mas que a gente fala de cânon de Star Trek há 30 anos, a gente fala. Bem, canon então é respeitar a história, não criar em cima do que já existe. Então, no canon, certo? Você pode reimaginar, você pode rever, você só não pode mudar o fato. O fato é esse. Você pode mostrar uma pessoa que estava lá junto? Pode. Você pode mostrar um telespectador... sabe o último filme do Homem-Aranha? A gente vê o vilão assistindo o Tony Stark dar o discurso. Peraí, mas no filme ele não estava lá? Não. Mas a gente mostrou de um outro ângulo. Isso pode. Isso não tem problema. É igual Enterprise visitar a lógica vulcana com o Surak. Exato. E o que eles fazem? A gente sabia que era o Surak o pai da lógica pelo episódio Por Trás da Cortina da série clássica. E aí quando eles vão lá no The Forge, na 4ª temporada, eles conhecem quem? O Surak. O Surak é maravilhoso, né? Estranho seria se eles tivessem descobrido que na verdade tinha o Surakito. Na verdade era o Surakito que fez tudo. O Surak só se apropriou. Zé das Couve, né? Aí você tem uma quebra de cano, entendeu? Mas ok. Bem, tudo bem. Primeiro ponto. Vamos tentar manter o canon da melhor forma possível. Outra coisa que eu não quero ver: uma agência secreta no meio de uma ordem, manipulando a missão e fazendo coisas estilo Jatvash, Estação 31. Fica longe disso. Porque eu conheço o Kurtzman. O Kurtzman ama isso. É Star Trek Into Darkness, é Discovery, é Picard. Ele adora que tenha uma conspiração governamental e todos nós somos fantoches. Fica longe disso e vai explorar o espaço. E outra, né? Mantém a federação funcionando direito. Sim. Tudo bem que tem falhas, ok, mas não precisa viver da falha, né? Você pode se concentrar. É o famoso, aquela história do copo cheio, copo meio cheio, meio vazio. Você pode se concentrar nos defeitos ou você pode se concentrar nas qualidades. Exato. Então, vamos nos concentrar na ideia de acabou a guerra, está na hora de explorarmos o espaço? Sim, e fazer exploração mesmo. Faz tempo que a gente não vê exploração. A gente não viu isso em Discovery. O Capitão Sisko ganhou a medalha Christopher Pike de excelência por causa que o Pike foi o cara que seria uma lenda. Eu quero ver a lenda. Eu não quero ver um ser humano... E isso é outra coisa que eu não quero. Personagens quebrados. Personagens que estão ali por causa que estão... porque eu tenho um drama de consciência violento, né? Custa. Por alguém equilibrado? Colocar um personagem que sabe que estar na ponte da Enterprise é um privilégio. É um privilégio, é um prazer, é uma responsabilidade, mas é minha. E eu quero e eu gosto. Não é porque, olha, eu sou um cara com problemas e agora eu tenho que me achar nesse papel. Para, meu! Outra coisa que eu não quero ver, tudo bem, é, por exemplo, personagens em serviço fazendo coisas que, obviamente, não é para se fazer, como fumar na ponte da Enterprise. A gente tem um trecho do Gene Roddenberry fazendo uma introdução pro filme, pro The Cage, tá no DVD, viu? Não sei se tá na Netflix, mas que tá no DVD, tá. E ele explica que isso aqui é uma casa de máquinas, é uma engenharia, ninguém vai fumar numa engenharia, é o mínimo do óbvio. E assim, ok, na série clássica, eles
bebiam cerveja aqui, romulana, ali, ok, bebiam, mas nunca em serviço. Tanto que, naquele famoso episódio Inimigo em Mim, que o Kirk entra na enfermaria e pega o Brand Sauriano, o McCoy fica totalmente horrorizado pelaquilo. Por quê? Por causa que não é habitual do capitão em serviço beber álcool. Sem dúvida. Tá? E não é uma apologia contra não é que eles drogas. não botem. A questão é, o cara tá no meio, tá dentro de uma nave, é um negócio que ele tá em serviço, é perigoso você fazer uma bobagem, né? Mesmo porque todo mundo que está dentro de uma nave tem um cargo, né? uma posição que é importante, que você não pode fazer porcaria, que a nave pode explodir, né? Pode causar um dano. Agora, o cara lá, fumando charuto. O que fuma charuto na prisão de Rurapente. Na prisão de Rurapente. Ok, mas não na ponte, não durante o trabalho. Só isso. Né? Respeitar o canon nesse sentido. Respeitar que aquilo é uma nave da frota. E não é qualquer nave da frota, é a nave capitã. É a Enterprise. É a nave bandeira, é a principal nave da frota. Aquela hora que a almirante fala pro Pike que ele ficou longe da guerra em Discovery, que ele ficou longe da guerra porque ele era o melhor da humanidade, me mostra isso. Não. Me mostra porque a Enterprise e a tripulação dele é a melhor da humanidade. Me mostra. Eu gostaria que eles encontrassem os organianos. Podemos ver, assim, já existia. A gente sabe quem são os organizantes e a colônia estava lá. Sim. É possível muita coisa. Porque conhecia, né? Você pode revisitar muito da série clássica. A gente pode ver o sindicato de Orion sem problema nenhum, tá? A gente pode ver muita coisa. O que a gente não pode ver é Romulanos. E de novo, né, eu falei em um outro vídeo, eu não gostaria que as soluções dos problemas criados durante o episódio fossem resolvidas só na violência, só na base do torpedo fotônico, só na base do phaser. Isso não é Jornada nas Estrelas, tá? Ficar dando tirozinho, matando o outro com um sabre de luz, isso não é jornada, isso não é digno de jornada. Eu entendo que é uma série que precisa de ação, precisa de emoção. Não, tudo bem, ter ação, ok. Tranquilamente, mas a ação não pode ser o coração da série. Não pode ser a resolução final. Pô, nós resolvemos porque nosso poder bélico é maior. Pô, você é uma merda. Você assiste, por exemplo, o Mandaloriano de Star Wars, que é uma série de ação, e há muitas e muitas das cenas é o cara andando no deserto, é o cara conversando com pessoas. Uma série de ação não precisa ter tanta ação. Uma série de exploração, então, poxa. Exatamente. Sabe? Eu não quero Você tá lá explorando, não criando inimizade pelo universo, né? A primeira diretriz é não interferência, não fazer churrasquinho com os alienígenas. Fazer desaparecer com tiro de phaser, né? Então, eu acho que, se os caras errarem nisso, é burrice, hein? E outra coisa que eu realmente não quero ver, tá? É ficar totalmente longe também. É a gente ter aquelas batalhas visuais meio de caça, sabe? Que a gente anda vendo. Eu quero que volte a me mostrar que naves estelares são tipo destroyers e não caças de Star Wars. Eu quero voltar essa identidade. Não aquelas manobras, né? Tipo mirabolantes. Você via as manobras da série clássica? Eles jogavam pra cá, faziam assim. E eu acho que as melhores manobras a gente viu mesmo foi em Voyager e em Deep Space Nine, porque eles já tinham a tecnologia. Mas você via que elas se movimentavam de uma maneira mais vagarosa, ou aceleravam e passavam por cima das coisas. Quando você vê a La Serena fazendo... Pô, mano, sabe o que isso vai fazer com o amortecedor de inércia na nave? Não dá. Se na série clássica qualquer coisa fazia ponte chacoalhar. É o que eu ia falar, eles esquecem um negócio chamado inércia num cargueiro gigantesco, daquela nave gigante, né? O amortecedor de inércia não é um botão milagroso, sabe? Não dá pra fazer tanto milagre assim. Mas basicamente é isso. Agora, quero ver os personagens da série clássica sendo retratados. Bem, na verdade nós vamos conhecer pelo menos mais 3 personagens de ponte que são inéditos, que eles podem criar aí. Sabe quem que a gente poderia ver? A gente poderia ver a tripulação de ponte que tá no no Where No Man Has Gone Before. Por quê? Porque a gente tinha aquele oficial de comunicações negro que pode ser introduzido aqui. A gente tinha o Lee, que era o piloto, que pode ser introduzido aqui. E o Dr. Piper. Eu pensei no Piper. Existe uma campanha online para que o Dr. Piper seja interpretado pelo Jeffrey Combs. Jeff Combs é tudo de bom, né, meu? Jeff Combs merece esse lugar até. Ele merece um lugar, né? Pra quem não sabe, Jeffrey Combs, ele fez
provavelmente mais de 10 papéis em Star Trek. É o Shran, é o Brant. É o Shran na série Enterprise. É o Brant o Wei Nung na Deep Space Nine. Deep Space. Além de diversos outros pequenos personagens. E ele é sempre um alienígena. Deixa ele ser humano e ele ser um dos principais. Pela primeira vez um humano e principal. Seria o máximo pra ele. Fantástico. O cara merece, fantástico. Ele trabalha muito. Trabalha muito. Os fãs gostam de ter. E outra coisa, aquele cameo da série anterior, sabe, que tinha no primeiro episódio. Pô, por que a gente não pode ver a T'Pol ali? É o que eu ia te falar, cara. A gente tem chance de ver pessoas da Enterprise, da série Enterprise. Né? Eles não fizeram isso em Discovery, então tá na hora de fazer. É tipo um flashback da infância da academia do Pike, alguma coisa, com o próprio Archer, que ele seria presidente da federação. A gente pode ver um flashback, é só você pintar o malte com cabelo pretinho e ver uma época que o April ainda era o capitão e ele era o primeiro oficial do April. A gente tem. Quer dizer, vai pôr o April lá, sendo que o April na verdade era o Roddenberry, né? O April era o Roddenberry na foto, né? O Gene Roddenberry é o criador da série, pra quem não sabe. Então... Mas até aí o pai que era o Jeffrey Hunter, né? Então não tem problema. Quem que vai ser o April, né? É legal. Isso é legal a gente mostrar, sabe? Porque normalmente a gente vê isso. A gente viu o Cisco como tenente em um flashbackzinho. A gente viu o Picard com cabelo em um flashbackzinho aqui e ali. Por que a gente não pode ver o pai que jovem tenente comandante servindo na Enterprise pro April antes de virar capitão? Não, isso é legal. A gente pode ver muita coisa. Dá pra brincar muito. Existe muita possibilidade de criatividade em canon. Em canon. É só você ser um bom roteirista. É só você aprofundar. Você entra numa história e vai fundo nela. Mas eu ainda acho que a gente vai ver uma sessão 31 nessa série, eu tenho certeza. Não, eu acho que aparecer a sessão 31 de uma maneira bem encaixada, eu acho que é aceitável. Não, okay. Porque a sessão 31 tá aí. E talvez seja uma nova série, né? Aliás, se fosse para mostrar a sessão 31, ela podia mostrar ela sendo que ela vira em Deep Space Nine. Não uma coisa oficial da frota, mas uma coisa clandestina de verdade. Sim. Aí, beleza. Aí você consegue raciocinar aqui. Aquela sessão 31 clandestina de Deep Space Nine, aquela sessão 31 oficial de Discovery, é o que aconteceu com ela. Não tem problema. Conserta o canon. É uma ótima oportunidade para consertar o canon, para fazer essa Enterprise virar Enterprise série clássica, fazer os uniformes virar os uniformes série clássica. Não, pelo amor de Deus, se não usar o uniforme azul, amarelo e vermelho. Não, ele vai. Tudo que eles não têm grana pra construir tudo de novo. Eles não têm essa grana. Mas é isso, né? É isso. Acho que tá bom, né? O que não queremos ver. É isso aí. Então se você acompanhou a gente aqui, falando que a gente queria ver. Falamos de um monte de coisa pra vocês, tá bom? Então obrigado, tá? Deixa o seu like ou comenta, não, se você não gostou, comente. Você tem todo o direito de não concordar com nada. Nada que a gente falou. Eu odiei o que eles falaram e pô, bacana, escreve aí. Não tem problema, fala pra gente, a gente quer escutar a sua opinião, porque isso aqui é opinião. No fundo e é divertido, tá? Então participa do assunto, tá bom? Tchau, tchau.